Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Gláucia Barreto e hoje nós voltamos com mais um estudo bíblico. Nosso estudo bíblico hoje está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 34. O tema do nosso estudo de hoje é: não se preocupe com o amanhã. Vamos ler o que está escrito lá em Mateus, do 25 ao 34, capítulo 6. Olha o que diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, você tem andado preocupado? Você tem tido preocupação excessiva na sua mente? Você perde o sono, você tem andado com insônia, porque você tem tido muita preocupação na sua mente? Se preocupa com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir, como vai pagar as contas, com quem vai se casar, qual a profissão que vai exercer, onde vai trabalhar, como vai ser quando se aposentar, como vai ser o futuro dos filhos, como vai ser o seu futuro. Um turbilhão de pensamentos, excesso de preocupação. Por outro lado, a palavra de Deus é a verdade, um manual de vida que o Senhor nos deixou para nortear nossas vidas em todas as situações. Ele diz para não nos preocuparmos quanto ao que vamos comer, beber ou vestir, porque se Ele cuida dos pássaros e dos lírios, com certeza irá cuidar de nós. E aqui não só fala em relação a comer, a beber, qualquer tipo de preocupação excessiva que você estiver tendo. Deus fala para você não ter, isso significa isso. Para você não ter essa preocupação, porque se Ele cuida das aves, se Ele cuida dos lírios, Ele cuida de você. Deus, Ele te vê, Ele não perdeu o controle da sua vida. O versículo 33 fala para buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça conhecendo e vivendo a palavra de Deus. E quando diz todas as outras coisas vos serão acrescentadas, é que tudo aquilo que preocupa você, Deus suprirá. Os seus problemas, Ele resolverá, porque Ele é o nosso general de guerra. É Ele quem luta por nós. Quando você estiver preocupado, ore. Reconheça suas preocupações, angústias, desespero ao Senhor e Ele guardará sua mente e o seu coração. A palavra de Deus diz para cuidarmos dos nossos pensamentos. Do que você tem alimentado a sua mente? É isso que vai determinar o que você pensa e sente. E muitas vezes
O fato de você alimentar a sua mente com coisas ruins, você acaba gerando preocupação em relação à sua vida em várias áreas. Então você precisa ter cuidado com o que você alimenta a sua mente. Cuidado com o que você vê na TV, na internet, o que você tem conversado e com quem você tem conversado. A conversa dessas pessoas agrada o coração de Deus? Essa conversa dessas pessoas, elas te edificam? Elas te levam para mais perto de Deus? Então vamos lá. Digamos que você tem buscado por mais de Deus, buscado o reino de Deus e a sua justiça, aprendendo mais de Deus, se posicionando em obedecer a palavra de Deus. Você tem orado, apresentando as suas preocupações ao Senhor. Você tem tido cuidado com o que você vê na TV, na internet, você tem filtrado mais essas coisas, não é tudo que você vê. Você tem tido cuidado com o que você coloca na sua mente. Você tem tido cuidado em relação aos relacionamentos, as pessoas com quem você conversa, o tempo que você fica ali conversando, você analisa se aquela conversa é benéfica para você ou não, se aquela conversa te edifica ou não. Tudo isso você tem feito, mas mesmo assim você continua excessivamente preocupado. Você não dorme, você fica com insônia. E aí, o que fazer nesse caso? Eu tenho um conselho para você. Abra o seu coração para 2 pessoas com quem você convive, conhece e pessoas que você confia. Se você não tem essas pessoas, ore ao Senhor. Peça a Deus, Senhor, prepare para mim 2 pessoas com quem eu possa conversar, abrir o meu coração, rasgar a minha alma para essas pessoas. O Senhor com certeza vai preparar para você. E fale das suas preocupações, fale o que está se passando com você, com seus sentimentos. Fale por que você está tão preocupada. Se, ao conversar com essas pessoas, vocês chegarem à conclusão de que essa preocupação sua não tem solução humana, somente uma intervenção divina, somente Jesus para resolver esse problema, que aos olhos do homem isso é impossível de se resolver, só Deus pode resolver isso, então você vai aprender a descansar seu coração. Entende uma coisa, se você não pode resolver esse problema, se não tem nada, ou então você já fez tudo que você podia fazer, tudo que podia e tudo que não podia fazer para resolver esse problema, e não resolveu, somente Deus pode resolver, para que ficar com essa preocupação excessiva? Descansa o teu coração. Descansa, o Senhor ele está no controle da tua vida, Ele está no controle de absolutamente tudo, Ele não perdeu o controle de nada, Ele te vê o tempo todo, Ele não dorme, Ele não pisca os olhos, a Bíblia fala que Deus nem pisca os olhos, Ele pisca, Ele está o tempo todo atentos a nós. Os olhos do Senhor passeiam sobre a terra, Ele te vê. A Bíblia fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para viver o seu propósito. Então, tudo contribui para o teu bem, para o teu crescimento, para o teu amadurecimento espiritual e emocional, para aumentar a tua fé. Então, descansa no Senhor, não se preocupe excessivamente com algo que você não pode resolver. Agora, você conversou com essas pessoas da sua confiança e vocês chegaram à conclusão de que se você tomar determinada atitude, tem 80% ou mais de chance de você resolver esse problema. Então, o que você vai fazer? Já que é possível você resolver esse problema, você vai montar uma estratégia para resolvê-lo. Você vai agir, você vai tomar uma atitude, entendeu? Aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz por nós. Aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer, porque nós temos o livre-arbítrio. Ele espera uma atitude da nossa parte. Então, assim, por exemplo, digamos que você está preocupado, está perdendo noite de sono porque você discutiu com uma pessoa que você ama muito, uma pessoa por quem você tem muito afeto e distanciou dessa pessoa, perdeu a amizade dessa pessoa. Então, o que você faz? Peça ao Espírito Santo para retirar o orgulho do seu coração. Retirar o orgulho do seu coração para você ir lá conversar com essa pessoa, pedir perdão para essa pessoa.
Peça perdão, fala, eu errei, eu falei coisas que eu não devia, eu tive atitudes que eu não poderia ter tido, me perdoa por isso. Você também, em contrapartida, me machucou, me disse coisas que me feriram, que rasgaram a minha alma, teve atitudes comigo que eu não esperava que você tivesse. E eu tô aqui pra me reconciliar com você, que eu quero muito a sua amizade, eu tô preocupada em perder a amizade com você. Pronto, você tem 80% de chance de resolver esse problema. Basta a pessoa querer. Se a pessoa não quiser, fique em paz. Você fez a sua parte, entendeu? Você fez a sua parte. Deus te ama, Ele te vê e Ele te sustenta, Ele segura na tua mão. Você não está sozinho. Esse é outro ponto que você tem para fazer. Agora, uma outra situação é quando, Gláucia, eu já fiz de tudo. Eu tenho orado, eu tenho apresentado as minhas situações, as minhas preocupações ao Senhor, eu tenho buscado obedecer a palavra de Deus, eu tenho buscado trazer o reino de Deus para a minha vida. Eu tenho pessoas em quem eu confio, que eu me abro, eu conto as minhas preocupações, eu tenho procurado eu tenho cuidado com o que eu vejo na TV, cuidado com o que eu vejo na internet para alimentar a minha mente de coisas boas. Eu tenho cuidado dos meus relacionamentos, mas mesmo assim eu tenho uma preocupação excessiva que está me levando a uma ansiedade. Eu tenho tanta preocupação com o futuro que eu fico ansioso, que eu fico ansiosa. Então, qual é o meu conselho para você nessa situação? Se você tem feito tudo isso, não tem tido resultado, você tem tido ansiedade por causa dessa preocupação excessiva, busque ajuda médica. Pessoal, nós temos que quebrar esse tabu que cristão não procura psiquiatra, que cristão não procura psicólogo. Isso é um tabu. Você não deixa de ser crente, a sua fé não é diminuída porque você buscou ajuda médica. A Bíblia fala que os doentes são para os médicos e a medicina quem criou foi Deus, então você pode utilizar da medicina para se cuidar. É como eu disse há pouco, aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz por nós. Tudo, absolutamente tudo aquilo. E é a maior parte, viu? A maior parte, a porcentagem maior quem faz é Deus. Mas Deus espera uma atitude da nossa parte. E Ele está esperando uma atitude da sua parte para você se posicionar e dizer, eu vou me cuidar. Eu vou me cuidar, essa situação não está normal, eu preciso de ajuda médica, essa preocupação está além do normal, eu estou fazendo tudo o que eu preciso fazer para tirar essa preocupação excessiva do meu coração e mesmo assim não estou conseguindo, eu vou procurar ajuda médica. E procure, porque essa ansiedade está afetando outras áreas da sua vida, tá bom? Esse era o estudo de hoje, esse era o que eu tinha para falar hoje, tudo aquilo que eu não falei que o Espírito Santo ministra no seu coração. Nesse momento eu oro para que o Espírito Santo remova essa preocupação excessiva do seu coração, porque Ele é o Deus que cura, Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Deus que toca no profundo e no íntimo, que você possa lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação excessiva, que você possa descansar nos braços do Pai, que você receba o abraço do Pai nessa hora, em nome de Jesus, amém. Pessoal, esse era o estudo de hoje. Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Se você conhece alguém que está muito preocupado, que vive preocupado, envie esse vídeo nos grupos de WhatsApp da família, da faculdade, do trabalho, dos grupos da igreja. Vamos disseminar a palavra de Deus, tá bom? Obrigada e até o próximo.